Mas eu posso iniciar, né? Depois... Vamos. Boa noite a todos, novamente. Então, primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui, ao Ângelo pela oportunidade e a todos vocês que vieram, né, acreditando nesse projeto e também, com certeza, porque tem um interesse ou sabe da importância do que foi a cabanagem para o nosso estado. Primeiramente, queria falar, antes de entrar no contexto aqui que nós vamos ver alguns pontos principais baseados no livro que foi lançado agora na Feira do Livro, A Revolta da Cabanagem no Pará. É um livro basicamente didático e é a partir desse livro que nós estamos tirando o roteiro do filme, vendo alguns fatos históricos, alguns fatos que são extremamente importantes nós trabalharmos, nós visualizamos para podermos compreender o contexto econômico, político e social que se deu a cabanagem aqui na província do Grão-Pará. Eu queria, antes de iniciar, fazer uma citação aqui ao Caio Prado Júnior, que é um dos historiadores muito considerados a nível nacional, e ele fez uma citação sobre a cabanagem. Ele diz assim: foi o mais notável movimento popular do Brasil. É o único em que as camadas mais inferiores da população conseguem o poder de toda uma província, com certa estabilidade, apesar de sua desorientação, apesar da falta de continuidade que a caracteriza, fica-lhe, contudo, a glória de ter sido a primeira insurreição popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva de poder. Então, o Caio Prado Júnior, que é extremamente considerado como historiador, ele traz essa menção de que a cabanagem ela não pode ser esquecida. Ele traz essa menção de que é o primeiro movimento onde o povo verdadeiramente chega ao poder. Nós sabemos que houveram inúmeros movimentos, rebeliões no Brasil, insurreições, revoltas, porém a cabanagem ela é aquele movimento onde verdadeiramente o povo chega ao poder. Eu poderia usar algumas palavras tipo revolução, ou revolta, ou insurreição, ou movimento, mas eu vou usar a cabanagem para não entrar em desacordo com alguns que têm uma visão diferente. Okay? Então, a partir desse momento, o que a gente... Queria também fazer uma outra citação, só para nós iniciarmos. É do José Júlio Chiavenato. Isso aqui é uma coisa que é extremamente importante dentro do contexto da construção da memória histórica que muitas vezes nós recebemos nos nossos livros didáticos e a forma como ela é contextualizada. Olha só o que ele diz. O que acontece, mais uma vez, é que as classes dominantes, quando derrotam as revoltas populares, vencem duas vezes. Primeiro, ao sufocar o movimento de massa que as ameaçam. Segundo, e não menos importante, ao mistificar a história, negando ao povo a experiência dos que morreram lutando pela liberdade, produzindo documentos que alteram a realidade e condicionam-se ideologicamente como ferramentas futuras para o poder político e econômico continuar sua dominação. E com o caso da cabanagem paraense, chega-se ao cúmulo de simplesmente riscá-la da história como se nunca tivesse acontecido a mais sangrenta, dramática e popular rebelião dos brasileiros. Então, o Chiavenato faz uma colocação muito pertinente para que nós possamos visualizar toda a importância da cabanagem. Ele se refere a todo o movimento de revolta histórico. As classes dominantes elas não têm interesse que a população saiba o que aconteceu de fato. Geralmente essa história é distorcida, as fontes, documentos são alterados e essa história é contada pela ótica do vencedor, para que as pessoas, até o próprio povo, fique muitas vezes contra o povo. Estão entendendo o que eu estou falando? O povo é contra o povo. Por quê? Porque muitas vezes as informações são manipuladas, a história é manipulada segundo essa ótica da visão dominante.
Então, ele traz essa visão. Eu gostaria que meus colegas historiadores que estivessem assistindo, o pessoal da universidade, mestres, doutores, que não venham me criticar por essa fala, que talvez ele ache muito maniqueísta ou marxista. A gente sabe que os historiadores, no início logo após a cabanagem, eles tiveram diversas visões até chegar ao Cabano como herói. Primeiro ele é visto como aquele bandido, o criminoso. Primeiro ele é visto como aquele baderneiro. Por que ele é visto dessa forma? E como o Chavanato fala, ele diz que da cabanagem aconteceu algo pior do que aconteceu no resto do Brasil, porque a própria historiografia fez questão de apagar da memória do Estado, do Grão-Pará também, né, que não era apenas o Pará, essa memória histórica. Eu falo porque eu sou professora de História e eu fiquei muito inquieta, digamos assim, essa minha inquietação de fazer tanto o livro, escrever o livro, como fazer o filme. Essa inquietação veio porque alunos do terceiro ano, eles sabem sobre a Primeira Guerra, fascismo, nazismo, regime entre guerras, Segunda Guerra, Guerra Fria, e vários outros assuntos relacionados à história, mas a gente pergunta, você sabe quem foram os 3 governadores cabanos? É muito difícil de saber. Então eu comecei a perceber que havia uma lacuna, um vazio de conhecimento a nível histórico da cabanagem relacionado ao nosso conhecimento local, regional. É muito importante saber isso. Outra coisa também, que muito me inquieta, como eu falo com meus colegas historiadores, a gente sabe que é muito importante ter a academia, ter a pesquisa, é muito importante, se você está assistindo, ter a pesquisa, ter as fontes, pesquisar, mas eu digo que eu não sou professora de ficar presa em 4 paredes. Porque assim, eu acho que se o nosso conhecimento ele não for transmitido para as massas, se não for transmitido para a sociedade, ele fica praticamente nulo. Como eu falei, é muito triste ver um aluno do terceiro ano que não sabe o que é cabanagem. É muito triste ver uma pessoa que pergunta, eu me disse, não, cabanagem, que eu sei aquele bairro ali, né, que a gente vai. Eu disse, sim, mas você sabe o que significa? Não, professora, não sei. E também uma coisa que eu achei extremamente, que me inquietou, é a questão dos livros didáticos. Às vezes, ou tem apenas uma paginazinha, não sei se vocês já viram, sobre a cabanagem, ou se tu quiser saber muito, tu tem que ir lá para o Museu do Estado, pesquisar, ler Domingos Antônio Raiol, o Carlos Roque e outros, né, que falaram sobre essa questão da cabanagem. E aí a gente percebe que o conhecimento ele fica preso a uma elite intelectual, me perdoem meus colegas doutores que estão me assistindo agora, posso estar até me criticando, mas me perdoem, mas eu não concordo com esse academicismo que prende conhecimento e não leva para as massas. Então, por isso, o meu livro custa apenas R$20, nós vamos estar acrescentando mais fontes históricas, ele tem fonte histórica, ele não é um livro que possa dizer, ele vai tão profundo quanto para a universidade e não nem tão raso do que um aluno do terceiro ano não possa ver. Então, o objetivo dele, quando eu escrevi, é justamente isso, trazer esse conhecimento, preencher essa lacuna. É um livro a nível médio, até exercício no final sobre a cabanagem, que é do vestibular, que qualquer professor, qualquer aluno do ensino fundamental e médio pode ler, e terminando a leitura, ele vai ter pelo menos uma visão geral do que foi a cabanagem. Porque é algo inquietante. Uma pessoa dizer, não, mas poderia aprofundar mais aqui, ali. O que adianta aprofundar o conhecimento e só 1% do Pará saber o que foi a cabanagem e 99% não saber nada sobre a cabanagem? Como o Chavanato falou, isso é uma estratégia, muitas vezes até, para que nós venhamos a ficar numa ignorância em relação à nossa própria história. Então, entrando mesmo, porque ainda não chegou o data show, né? Vamos fazer o data show. Tem algumas imagens aqui, mas para que nós possamos entender por que aconteceu a cabanagem, e todo o movimento, toda revolta, toda revolução, ela surge, não é a partir do nada. Existe algo na sociedade que vai inquietar um grupo, o
povo, para que eles venham se levantar e tomar uma atitude. E o que aconteceu aqui no Pará? O contexto político, econômico e social do Brasil, acho que todos sabem, aqui vou só dar uma pincelada. Nós sabemos que o período regencial, ele vai de 1831 até 1840. É o período onde o Dom Pedro II, né, que era o Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade, e por isso ele não podia assumir o trono com 5 anos de idade. E aí, neste período, o Brasil vai ser governado por regentes. Pessoas que vão estar governando até ele chegar à maioridade, mas vai ter o golpe, né, da maioridade, só que eu não vou entrar nessa questão aqui, senão chega muito em Brasil e não dá tempo. A única coisa que eu vou entrar a nível de Brasil, aqui, nós sabemos que nesse período regencial havia uma extrema instabilidade política, econômica e social, de norte a sul. Tanto que houveram várias revoltas. A cabanagem aqui no Pará, a Sabinada na Bahia, Malês na Bahia, a revolta dos escravos muçulmanos, você deve saber, a Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Balaiada no Maranhão. Portanto, nós podemos ver que o Brasil todo estava vivendo esse momento de instabilidade política, econômica e social. Nesse sentido, quando há um período de instabilidade, é lógico que vai ser um terreno fértil para o surgimento dessas revoltas que vão explodir lá na frente. E com a cabanagem, claro, que não foi diferente. Só dou essa pincelada, porque isso aí eu sei que vocês já sabem de história, né? Outra coisa que nós teríamos uma imagem aqui, quando a gente fala, entrando agora no contexto da província do Grão-Pará. No período da cabanagem, não aconteceu apenas no Pará. Havia, vocês sabem que nós éramos uma província. A província do Grão-Pará, que era formada pelos atuais estados, né, do Pará, Amapá, né, Amazonas e Roraima. Esses estados formavam uma província. Então, quando a gente fala, a gente não pode fechar a ideia de cabanagem apenas no estado do Pará. Eu coloquei Revolta da Cabanagem do Pará porque o livro é factual e tem alguns fatos específicos aqui. Nós sabemos que houve em Manaus, que houve uma mortandade em Manaus, sabe que em vários outros estados os cabanos vão, no final, fugindo, né, do Andréia, e eles alcançam outros estados. Outra coisa que a gente tem que perceber, estão se situando, né? Vamos chegando para poder... a questão do contexto social aqui da província. Pode parecer um pouco até simples demais essa colocação, mas como eu falei, o objetivo é que todos entendam, saiam daqui entendendo um pouco do que foi a cabanagem. A maioria da população era formada por mestiços, índios tapuios, negros, livres e alforriados, e brancos pobres, e tinha uma elite que era uma elite geralmente dominada pelos portugueses, que comandavam a política, a economia, e obviamente que eles não queriam perder o seu domínio. A maioria da população vive em cabana, nós temos algumas pinturas que nós iremos mostrar aqui, que viviam na igarapés em péssimas condições de vida, e claro que quando o povo está nessa situação, geralmente ele procura algum escape que venha a trazer essa mudança de vida. A gente percebe que a província do Grão-Pará, o povo não foi inerte. Como assim inerte? Quando a gente está numa situação, digamos, num local, a nível político, econômico, social, de opressão, como havia no Pará, de péssimas condições, é normal que o povo se revolte, não é normal? Não é normal um povo ficar apático diante de uma situação de opressão. Aí isso é anormal, não é? Um povo que fica parado, com medo, oprimido, isso realmente tem alguma coisa errada quando o povo está penando e não reage. Então a gente tem que realmente resgatar algumas coisas para podermos entender o contexto da cabanagem, que é que vocês estão percebendo, que eu estou querendo dizer, né? Sei que vocês são inteligentes. Outra coisa, vamos falar dos antecedentes da cabanagem. Como eu falei, para toda revolta explodir, tem que ter um terreno fértil. Tem que ter algo que venha a dar suporte a isso. Havia aqui no Pará, eu acho que vocês já ouviram falar, no Felipe Patrônio. Geralmente você já pegou um ônibus com o nome Felipe Patrônio.
Agora, quem foi o Felipe Patroni? Felipe Patroni foi aquele que fundou o primeiro jornal aqui paraense, 22 de maio, né, de maio de 22, e ele sofreu muitas represálias por isso. Por quê? Porque ele tinha uma visão nacionalista, nativista, muitas vezes ele teve influência até do iluminismo, porque ele estudou fora. Você sabe que o iluminismo, né, o berço do iluminismo lá na França, aquelas ideias de liberdade, né, que lutam contra a opressão da igreja, de outras coisas mais. Então, algumas ideias, ele começou a colocar, falava sobre abolição, isso quando ele era jovem. Algumas pessoas falam que o Patroni tem um temperamento, uma personalidade complexa, até julgam ele, porque no final, na sua maturidade, ele vai se tornar conservador, escravocrata. Mas nesse primeiro momento, ele criticava totalmente o governo no Jornal Paraense. O Jornal Paraense era um jornal que estava circulando e ele todo o tempo falando mal do governo, né, das elites que estavam aqui na província do Grão-Pará e não olhavam para a população. E também eles tinham as ideias da adesão do Pará, que você sabe que o Pará foi o último a aderir à independência, e o Felipe Patroni vai ter essas ideias de liberdade também econômica e política. Em algum momento também prega sobre o abolicionismo. A gente percebe que ele, quando alguém se levanta para criticar, como o Felipe Patroni criticou o governo, Felipe Patroni criticou o governo. Claro que ele sofre perseguição. E ele foi preso, foi deportado para Lisboa, e quem assume o Jornal Paraense é o Cônego Batista Campos. Vocês sabem que o Batista Campos, ele era muito mais radical ainda do que o Felipe Patroni. Ele era nacionalista ao extremo. Ele conseguia fazer uma interligação entre todos os grupos que participaram da cabanagem. Os fazendeiros, né, que estavam descontentes, os nacionalistas, os índios tapuios negros, então todo o Pará admirava o Batista Campos. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar algumas coisas, porque eu já ouvi pessoas falando sobre o Batista Campos, por mais que você não concorde com alguma coisa que ele possa ter feito, tem a fonte histórica que comprova, claro. Mas eu vi uma pessoa falando que o Batista Campos foi um traidor do movimento cabana. Como que se ele morre antes e ele foi a mente ideológica, podemos falar assim, a liderança que arregimentava as massas, como tem um outro historiador no livro, aqui eu não coloquei, mas ele foi uma pessoa extremamente importante, porque ele conseguia ter esse elo de ligação nos grupos, e ele vai levar essa ideia de revolta, de nacionalismo, da libertação dos portugueses. Ele queria realmente um Pará que fosse governado por pessoas daqui, da região, e não apenas aqueles que eram enviados pela regência, que muitas vezes não estavam nem aí para a população local. O Batista Campos ele tem uma importância ideológica muito importante para podermos compreender esse desenvolvimento da cabanagem. Tá? Outra coisa, ele também criticava muito o governo. Ele liderava a resistência contra o governador, ou como alguém queira falar, contra o presidente da província, o governador Augusto de Souza. Imagine, um padre, ele era padre, advogado, também político. Ele era odiado pelas elites, porque ele liderava um movimento contra o presidente da província. O presidente da província, vocês sabem, quem era o presidente da província do período da cabanagem? Vamos chegar lá ainda. Continuamente mudava aqui, a regência mandava um, mandava outro, todos eles não queriam não estavam muito aí para a população, estavam mais mesmo para o lado da elite. Como sempre, né? Vamos falar da adesão do Pará, que também é um antecedente muito importante. A gente sabe que a adesão do Pará, ela acontece dia 15 de agosto de 1823. É uma data que eu queria até convidar vocês aqui, para que quando tiver essa data aqui no Pará, para que nós fizéssemos movimento, mesmo fizesse alguma coisa, que pudesse lembrar
tudo o que aconteceu aqui nesse momento, porque a nossa história jamais pode ser esquecida. E nós sabemos que o Brasil já estava independente, né, desde 1822, e o Pará já estava, em 1823, ainda não tinha aderido à independência do Brasil. Ele vai ser o último a aderir, porque ele continua ligado, né, fazendo comércio. A sua economia estava muito ligada, atrelada à questão de Portugal, porque a elite que dominava aqui era de Portugal. Tinham portugueses que dominavam a economia, a política e os partidos políticos, consequentemente. Dentro desse contexto da adesão do Pará, o que vai acontecer? A regência vai enviar para cá, porque naquele período, quem era contra o governo, ele era, digamos, punido até com a morte. Eles vinham com carta até de matar.